de trabalho com dedicação e bons trabalhos, né, realizados. Vocês que estão no quarto período, sei que vocês estão muito ansiosos pelo dia de hoje, eu sei o quanto vocês trabalharam, né? O quanto que até de madrugada ainda estavam discutindo pequenos pontinhos. É isso mesmo, essa organização faz parte, tá, do processo de formação do futuro profissional, porque depois de formados, vocês podem vir até preparar congressos, sabe? Mesmo dentro do Conselho Regional de Biomedicina. Eu cheguei a trabalhar durante 2 congressos, né, como voluntários. Tá? Então, é uma bagagem que vocês levam para o futuro. Sabe? Vocês vão trabalhar aí em cidades do interior e podem haver necessidade de montar pequenas palestras para médicos para divulgar o exame dos seus laboratórios. Então, essa bagagem vocês vão levar. Tá? Aos alunos que estão no segundo período, já vão prestando atenção, porque no ano que vem serão vocês que vão estar organizando. Tá bom? Então, sucesso e parabéns. Dou como aberto o Dia do Biomédico 2020. Obrigado. Muito obrigada, professor. Deixa eu só conferir aqui. Vamos ver se o Rodrigo já está aí, né, para a nossa primeira palestra. Oi, pessoal, bom dia para vocês. Bom dia, tudo bem, Rodrigo? Ótimo, boa noite daqui, na verdade. Bem-vindo. Bom dia, boa noite. Bom, eu vou apresentar então, Rodrigo, para vocês. Ele vai falar, o nosso tema da palestra hoje é o papel da interdisciplinaridade na construção das soluções biomédicas. O Rodrigo, ele é engenheiro biomédico e bacharel em ciência e tecnologia pela Universidade Federal do ABC. Ele trabalhou como pesquisador visitante no Australian Regenerative Medicine Institute. Recentemente concluiu seu doutorado em engenharia biomédica no Departamento de Engenharia Química da Monash University, na Austrália, e atualmente ele trabalha como pesquisador nos departamentos de Engenharia Química e Engenharia de Materiais e Biomedicina de Monash, na Universidade de Monash. Ele estuda a modelagem do microambiente tumoral para as novas terapias contra o câncer e desenvolve dispositivos biomédicos para diagnóstico. Seja bem-vindo, Rodrigo, e a palavra está com você agora. Obrigado, Isabelle. Vou só compartilhar minha tela com vocês um momento. Acredito que seja aqui. Rodrigo, você autoriza a gravação? Desculpe interromper. Claro, claro, sem problema. Se você puder me mandar o link depois, eu agradeço também. Tá bom, obrigado. Todos conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Perfeito. Então, bom dia, pessoal. Boa noite daqui da Austrália. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. É um prazer para mim estar aqui hoje, conversando com vocês um pouquinho nesses próximos minutos sobre o meu trabalho, sobre a minha experiência. E, embora eu não seja biomédico, grande parte da minha pesquisa, grande parte do meu trabalho é totalmente ligado às ciências biomédicas. Então, como foi dito, é uma importância gigantesca a gente ter profissionais formados que continuem buscando trazer novo conhecimento, trazer novas experiências, encontrando novas soluções para as questões que a gente tem na ciência, e vocês são essas pessoas. Então, parabéns a todos vocês, para quem já é um biomédico, para quem vai ser um biomédico em breve, todos precisamos de vocês, assim como de todos os profissionais da saúde, todos são importantes. Pois bem, pessoal, o objetivo de hoje, eu preparei essa palestra para vocês, para tentar passar para vocês como é importante a gente ter a interdisciplinaridade presente na construção de soluções biomédicas, no contexto de que a gente não consegue construir soluções sólidas e robustas se não tiver uma congregação, uma união das diferentes áreas de conhecimento
para resolver esses problemas. É essencial que essas áreas se comuniquem, elas estejam unidas para que as soluções apareçam no nosso caminho. Particularmente nesse momento em que a gente está vivendo essa grande pandemia que assola o mundo, é necessário que a ciência se desenvolva, e ela só se desenvolve verdadeiramente quando tem uma conjunção, uma união verdadeira entre as diferentes áreas do conhecimento. Eu peço desculpas caso eu fale alguma coisa que não fique claro. Eu nunca entreguei essa palestra em português, então, se alguma coisa que não ficar claro, podem ficar à vontade para perguntar, tem o chat aqui do lado, e eu vou ficar feliz em responder para vocês. A gente vai conversando, pode ser totalmente informal, a gente pode ter uma conversa bem tranquila nesse contexto. Pois bem, vamos lá. Para hoje, a gente vai passar por 4 etapas, particularmente. Primeiramente, a gente vai ter uma visão geral dessa tal chamada interdisciplinaridade. E vamos visitar 2 casos em que eu tive trabalhando ao longo dos últimos anos, em que eu desenvolvi, primeiramente, materiais para aplicações biomédicas e também, recentemente, quando eu tive a chance de participar de um projeto para um teste rápido de Covid-19, que chegou a ficar bastante popular no Brasil. E, por fim, eu quero trazer para vocês uma certa tentativa de convencer vocês por que se fazer ciência nos dias de hoje. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quem sou eu? Bom, pessoal, como foi passado pela Isabelle, eu fiz o meu bacharelado em Ciência e Tecnologia na Federal do ABC, aí no Brasil, em Santo André. A UFABC, para quem não conhece, ela tem um formato bastante diferente do formato tradicional das universidades do Brasil. Na UFABC, quando você entra, você não faz o curso que você tem interesse inicialmente. Todos os alunos são matriculados em um bacharelado interdisciplinar, no contexto de que esse bacharelado interdisciplinar te dá uma base muito sólida na área de ciência e tecnologia, e ao fim de 3 anos trabalhando, estudando o bacharelado de ciência em geral, você tem a chance, então, de migrar para um curso mais específico. No meu caso, eu fiz o bacharelado em ciência e tecnologia, e ao fim do 3º ano, eu migrei, então, para o bacharelado em engenharia biomédica. Ao fim do meu primeiro bacharelado, em 2013, estava acontecendo no Brasil o programa Ciências Sem Fronteiras. E eu tive a grande chance de vir para a Austrália por meio do Ciências Sem Fronteiras, que, apesar de todos os problemas e má gestão que teve, infelizmente, me abriu muitas portas. Eu consegui vir aqui para a Austrália, e ao vir aqui para a Austrália, eu tive a oportunidade de fazer uma parte dos meus estudos e trabalhar em um laboratório, particularmente no Army. E lá eu tive grandes experiências científicas, eu vou contar um pouquinho mais para vocês ao longo da palestra, mas também, quando eu encerrei a minha passagem pela Austrália, eu tive a chance de voltar logo em seguida para poder fazer o meu PhD, que eu encerrei faz 2 meses, que o meu PhD também foi na área de engenharia biomédica. E, atualmente, faz 2 meses, eu trabalho como Research Fellow em um grupo de pesquisa aqui na Monash mesmo, e hoje meu trabalho é focado em modelar o microambiente tumoral, particularmente tentando desenhar todo o ambiente tumoral em uma plaquinha de laboratório, de maneira que eu possa ter o tumor crescendo pequenininho nessa plaquinha e poder fazer novos estudos para entender como que o tumor está se desenvolvendo e como podemos combater esses tumores. Pois bem, esse sou eu. E eu estou aqui em Melbourne, que é a 2ª maior cidade da Austrália. Essa foto muito bonita é da cidade de Melbourne, do centro da cidade. E, na verdade, eu vim daí de São José dos Campos. Eu sou joseense. Para quem conhece, essa é Santana, da minha cidade, desculpa, o bairro onde eu morava, e passei grande parte da minha infância. Eu sempre gosto de ressaltar a minha origem, mostrar para todo mundo que, olha, eu vim desse lugar, esse é o lugar que mora no meu coração, porque eu quero sempre deixar para as pessoas a ideia de que todos aqueles que têm esse sonho de fazer uma carreira científica, buscar a carreira científica no exterior, particularmente, é possível. Que para muitas pessoas ficam pensando, poxa, é uma coisa muito fora da minha realidade, é muito difícil eu um dia chegar a estar no exterior, fazendo alguma coisa no exterior, um estudo ou um trabalho. Não, gente, não é impossível, pelo contrário, é muito possível.
eu cheguei aqui e como todas as pessoas também podem chegar. É possível e existem oportunidades. E brasileiro é extremamente bem-vindo no exterior. Sempre que eu falo que sou brasileiro, as pessoas vão abrir um sorriso. Falam, nossa, brasileiro é aquele profissional responsável, competente, que sabe o que faz e está comprometido com o trabalho. Então, é um orgulho muito grande para mim falar, sou brasileiro e estou trazendo a ciência brasileira para os outros países, para outras pessoas conhecerem. Pois bem, agora entrando propriamente dito na nossa palestra de hoje, nossa conversa de hoje. O que é essa tal chamada interdisciplinaridade? Bom, se nós pegarmos vamos dizer, a definição clara da interdisciplinaridade, ela nada mais é que a união comum de duas ou mais disciplinas, ou é aquela que envolve duas ou mais áreas de conhecimento ou estudo. E numa frase que eu gosto muito quando eu converso sobre ciência, converso sobre o meu trabalho, sobre toda a jornada científica pelo qual eu já passei, é a ideia de que a união de diferentes disciplinas para a construção de soluções. Por quê, gente? Porque é essencial, como eu disse no comecinho dessa conversa, se a gente quer ter uma solução sólida para as questões que a gente tem na ciência, é por meio de um trabalho interdisciplinar, é pela união das diferentes áreas. Por exemplo, a biomedicina junto com a física, com a matemática, essa união dessas disciplinas vai trazer a solução para nossas questões. Esse ano, no contexto da Covid-19, começou-se a levantar muito a importância da interdisciplinaridade. E essa capa da Nature, a Nature é a revista mais famosa mundialmente no contexto científico. Ela tem essa capa de 2015 e começou a aparecer novamente desse ano, porque começaram a falar, olha, gente, vamos voltar lá atrás. É importante usar as diferentes áreas do conhecimento para chegar na solução. A gente está pertíssimo de obter uma vacina em tempo recorde. Em menos de um ano, vamos ter uma vacina nas mãos contra o coronavírus. E só foi possível obter essa vacina porque não foi somente os biomédicos que estavam no laboratório. Foram os engenheiros, foram os químicos, foram os engenheiros, as diferentes áreas de conhecimento, todas que se uniram para se hoje falar, olha, é possível, estamos chegando numa vacina. Vai funcionar? Não sabemos ainda, mas vamos ter múltiplas candidatas à vacina em um curtíssimo espaço de tempo. E o motivo disso é porque foi possível trazer as diferentes áreas de conhecimento, uni-las, fazendo com que elas se comunicassem para se obter um remédio, uma vacina em tão curto prazo. Então, a gente não consegue chegar aonde chegamos sem essa união das disciplinas. E de uma maneira bem simplória aqui, eu quero passar para vocês, se vocês puderem guardar essa imagem, porque esse é um grande problema, na minha opinião, que a gente vê no Brasil hoje em dia, ainda. Não só no Brasil, em outros países também. Que quando a gente tem uma questão, a gente tem que resolver essa questão unicamente explorando uma área. Ou seja, tem um problema de saúde. Vou obter a minha resposta usando somente as ciências biológicas. Ou tenho uma questão chave na área exatas, vou usar somente a matemática. Talvez funcione, talvez seja possível. Porém, essa resposta não vai ser completa. Quando você começar a progredir nas próximas etapas, nas próximas questões que surgirem no seu caminho, vai ter um gap. E esse gap não vai ser preenchido se você não tiver outras disciplinas assessorando e dando o suporte para que essas respostas apareçam. Por esse motivo, eu gosto muito desse gráfico, porque ele mostra exatamente a realidade. Tem-se uma questão científica. Essa questão para que você responda a ela solidamente, robustamente, ela vai ter que passar por diferentes áreas. Talvez não todas. Talvez você obter a resposta de uma questão sem usar, por exemplo, a área das humanas. Mas você vai explorar diferentes áreas para chegar numa resposta. E quando você chegar numa resposta para essa questão, novas questões vão surgir. E o ciclo se reinicia. Novas questões surgiram, vou ter que voltar em outras áreas do conhecimento e assim obter as respostas em um ciclo. E esse é o modo exato como a ciência funciona. Então, se um dia vocês forem convidados a trabalhar num time interdisciplinar, vamos dizer que vocês busquem fazer um doutorado um dia. Se o time for interdisciplinar, ótimo, vão fundo, peguem essa oportunidade, porque vocês vão ter uma capacidade, uma oportunidade de aprendizado única, que vocês não vão ter em uma ciência estudada isoladamente. Esse foi o meu caminho, eu decidi abraçar esse contexto interdisciplinar, eu devo dizer para vocês, foi fantástico. E eu gosto muito de pensar
nesse contexto, trazendo para cá essa frase de Platão. Eu não achei a versão em português, vocês me desculpem, e basicamente o que Platão diz é que a parte nunca pode estar boa, a não ser que o todo esteja bom. Ou seja, a gente nunca vai ter uma coisa sólida, completa, uma parte completa, se o todo não estiver completo. Então, a gente aplica essa frase na ciência também. Se eu quero ter uma solução completa para as minhas problemáticas, eu tenho que ter a conjunção do conhecimento nas diferentes áreas para trazer a resposta que eu busco. E a minha jornada científica, como eu disse para vocês, ela passou por diferentes etapas e todas elas, de maneira menor ou maior, tiveram uma contribuição interdisciplinar. Eu comecei a minha carreira científica no Brasil durante o meu bacharelado na UFABC, onde meu primeiro desafio foi estudar os efeitos antitumorais da metformina em células leucêmicas. Talvez nessa sala tem pessoas que tomem metformina diariamente ou parentes que tomem metformina, e nesse trabalho interdisciplinar eu tive a chance de ver que usando uma droga que é para tratar diabetes, você consegue ter um efeito antitumoral. Como que obtemos essa resposta? Fazendo estudos variados, unindo a biologia com uma área de biotecnologia para obter essas respostas. Na segunda etapa da minha jornada, quando eu vim aqui para a Austrália durante o programa Ciência Sem Fronteiras, eu tive a chance de fazer a reprogramação de células do corpo humano e trazer elas de volta para o estágio tronco. Como conseguimos isso? Fazendo a exploração de mapeamentos dos... como isso é português? Deixa eu ver. Eu não vou saber se é português, desculpa. Os signaling pathways, para poder fazer com que eu consiga entender como que uma célula se comporta no contexto genético, para poder trazer ela de volta para o estágio tronco, para que ela pudesse formar novas células. Não se faz isso sem interdisciplinaridade também. No meu PhD, eu desenvolvi materiais à base de nanocelulose para cultivar organoides e obter diagnósticos. Como que eu obtive isso? É o que eu vou explorar mais a fundo com vocês. E por fim, a minha carreira, a minha etapa atual hoje, eu estou modelando o microambiente tumoral em placas de laboratório, usando a união de biomedicina, engenharia química, engenharia de materiais, para obter essas respostas. Bom, mas isso foi o que eu comecei agora. Eu estou há 2 meses nesse trabalho, então eu vou voltar uma etapa e vou focar essa discussão agora, esse bate-papo de hoje, durante o meu PhD e como foi a minha jornada no PhD, que foi totalmente interdisciplinar. Pois bem, qual que foi a ideia do meu trabalho de PhD? A ideia foi trabalhar com hidrogéis à base de nanocelulose. Basicamente, a gente pode obter hidrogéis, eu acho que muitos aqui são familiares com os hidrogéis. Os hidrogéis podem ser produzidos com base em diferentes materiais. E aqui na Austrália, a gente tem uma grande reserva florestal. E existe um grande esforço para que se busque desenvolver materiais sustentáveis. E a ideia aqui foi basicamente desenvolver materiais à base de plantas, à base de nanocelulose. E esses hidrogéis que eu produzi aqui na Austrália, eles são hidrogéis biodegradáveis, hidrogéis renováveis e, por fim, hidrogéis biocompatíveis, desculpa. E essa biocompatibilidade entre o material e a aplicação faz com que ele seja um ótimo material para aplicações biomédicas. E quando a gente vai explorar essas aplicações biomédicas, você encontra o hidrogel de nanocelulose aplicado em diferentes áreas do conhecimento. E durante o meu PhD, eu explorei 3 específicas aplicações. Eu tentei usar esses materiais para fazer a cultura de células em 3 dimensões. Eu tentei fazer diagnósticos e tentei fazer a separação de células para diagnósticos usando esse material. E ao fim desse meu PhD, eu digo que agora eu estou no limbo. Eu estou entre a conclusão da minha tese de doutorado e a obtenção do diploma. Então, o meu título de doutor ainda é um título não sólido. Um dia, muito em breve, vai se transformar em algo sólido. Mas estou no limbo, por enquanto. Pois bem, ao fim desse PhD, eu tive a conclusão de que a nanocelulose era uma plataforma totalmente modificável para essas aplicações biomédicas. E a grande parte da minha pesquisa, vamos dizer, 2 anos da minha pesquisa, foi focadas em fazer esse desenvolvimento de biomaterial para poder crescer esses mini órgãos. E qual foi a motivação para essa pesquisa?
foi uma doença que todos aqui devem conhecer muito bem, que é o câncer. O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, de maneira que 1 em cada 6 mortes no mundo são ligadas a diferentes tipos de câncer. E até o ano de 2008, que eu acho que foi quando houve o último dado, a Organização Mundial da Saúde dizia que 9,6 milhões de pessoas morreram por causa de câncer. E na Austrália, particularmente, no ano de 2018, era previsto que morressem por volta de 49 mil pessoas, somente por câncer. Então, existe atualmente, não só na Austrália, mas no mundo inteiro, pesquisas e mais pesquisas tentando obter novas terapias para você tentar tratar o câncer de maneira mais efetiva e mais robusta. E esses novos tratamentos passam por uma coisa muito importante que acontece hoje em dia no mundo, que é a medicina personalizada. Como assim a medicina personalizada? Basicamente, a ideia aqui é desenvolver drogas para um paciente específico. Ou seja, o paciente A tem um tumor extremamente agressivo, extremamente resistente a múltiplas drogas. Como que eu consigo combater o tumor desse paciente? Se as drogas naturais, ou as drogas que eu conheço, não funcionam para ele. A melhor solução seria eu mapear o genoma desse paciente, explorar as características intrínsecas a esse paciente e desenvolver uma droga para esse paciente. E como que eu faço isso? Bom, eu preciso testar as drogas. Porque, vamos dizer, eu consegui fazer um mapeamento genético do paciente, obtive os dados sólidos que eu consigo entender qual é o motivo daquele paciente ser tão resistente a um tipo de tumor, a um tipo de droga, desculpa. Eu preciso agora testar essa droga. O problema é, o paciente não vai resistir se eu testar essas múltiplas drogas nele. É preciso obter um modelo em laboratório que me permita testar as variantes de drogas até que eu ache, opa, a droga 25 funciona para esse paciente, então eu posso ministrar para ele. Então, como que a gente faz essa etapa inicial da medicina personalizada? Bom, a gente faz isso usando uma tecnologia biomédica que se chama organoides. E o que são organoides? Vamos imaginar de uma forma muito simples aqui. Um paciente que tem câncer no intestino. Imagina se a gente conseguisse pegar por biópsia um pedacinho pequenininho do tecido tumoral desse paciente. A gente quebrasse esse pedaço de tecido tumoral do paciente em pedaços bem pequenininhos, bem mínimos. E ao encapsular esses fragmentos de câncer, de tecido tumoral desse paciente em um material que consiga reproduzir o corpo humano em laboratório, imagina se eu conseguisse, ao final de 7 dias, obter um mini órgão desse paciente. Esse mini órgão é nada mais que um organoide. Opa, tá faltando um oi aqui, desculpa. Eu não arrumei para português, desculpa. Então, o que é basicamente o organoide? O organoide é nada mais que um aglomerado de células que se auto-organizam e tem um comportamento e uma funcionalidade muito semelhante a um órgão completo. Não é o órgão completo, porém é um órgão, é uma miniatura que se comporta muito aproximado ao paciente, ao órgão do paciente. E uma vez que se tenha esse organoide, esse mini órgão num pratinho no laboratório, é possível fazer teste de múltiplas drogas, é possível fazer a modelagem de doenças e também entender como que os órgãos são formados. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, se tem alguma mensagem. Não, tudo bem, vamos em frente. Pois bem, gente. Pois bem, como eu disse para vocês, para você fazer esse mini órgão crescer em um laboratório, você precisa recriar toda a estrutura do corpo humano na sua plaquinha, no seu laboratório. E, atualmente, para se crescer, eu falo crescer esse organoide no laboratório, é necessário que você use um material. E o material mais famoso e mais popular para fazer essa cultura 3D hoje em dia no mundo é um material que se chama matrigel. O matrigel nada mais é que um material que é extraído de outros tumores e contém um pacote de proteínas e biomoléculas que reproduzem o nosso corpo humano, que reproduzem a estrutura química, física e biológica do corpo humano. Também tem uma sopa de fatores de crescimento, que são biomoléculas sinalizadoras para esses organoides. Então, se eu consigo encapsular esses pedacinhos de células nesse material, cresço no laboratório,
depois de 7 dias eu tenho meu mini órgão. Mas qual que é o problema aqui? É que a gente tem 3 problemas chaves, na verdade. Primeiramente, a gente tem nessa sopa de biomoléculas no material, a gente tem biomoléculas desconhecidas. E como ele foi extraído de tumores, a gente não sabe o que está lá. Está uma sopa de biomoléculas que você nem mesmo sabe se vão afetar os seus estudos. Existe uma variabilidade gigantesca entre o material que você compra de um lote para o outro. E, por fim, é extremamente caro esse material. Para você ter uma garrafinha com 10 ml desse material, você paga hoje na Austrália por volta de 600 até $1.000 australianos, que hoje está dando R$4.000. Pois bem, imagina se você tiver que fazer... Desculpa. Pode mutar? Alguém está falando? Ah, já voltou. Ótimo, desculpa. Pois bem, imagina, gente, se você precisasse testar múltiplos pacientes, como eu disse, vamos para um paciente que tem um câncer no intestino, tem que testar 25 drogas. Você vai gastar muito dinheiro. Até para os padrões australianos, é muito dinheiro que você gastaria. Então, ao longo do meu PhD, a minha ideia é, será que eu consigo substituir esse material? Será que se eu unir as diferentes áreas do conhecimento, a biomedicina, a área de materiais e a área de engenharia química, eu consigo fazer alguma coisa que ajude a resolver esse problema? E a minha ideia foi, então, substituir esse material, a matrigel, que é caríssimo, por um material feito à base de plantas, feito à base de nanocelulose. Então, esse diagrama, eu tenho basicamente a ideia. Eu desenvolvi um material com base em plantas, eu encapsulei esses fragmentos de tecido, no caso de intestino, nesse material, mantive na minha plaquinha no laboratório e ao fim de 7 dias, eu fui ver, ao fim de 4 dias, desculpa, eu fui ver como que eles estavam, se eu obtive um mini órgão ou não. E o que eu devo dizer para vocês é que sim, eu consegui obter esse material, consegui fazer essa cultura usando géis de nanocelulose. Quando eu comparo esse material caríssimo, que é a matrigel, com a nanocelulose, a gente vê diferenças muito importantes e significativas. Primeiramente, porque a matrigel, como eu disse, ela vem de tumores, e a nanocelulose vem de plantas. A matrigel tem uma variabilidade gigantesca na sua constituição. O gel de nanocelulose ele é altamente consistente, ele é exatamente reproduzível aos diferentes lotes que são produzidos. A matrigel, como eu disse, tem uma sopa de fatores que eu não sei quais são, basicamente, como que eles afetam o meu mini órgão. O hidrogel de nanocelulose é definido, eu sei exatamente o que está lá. E, por fim, o custo, que é o mais importante. Imagina no Brasil, seria impossível você gastar tanto dinheiro com material. Mas, se você usasse a nanocelulose, seria possível fazer esse tipo de estudo. Tentar rastrear e mapear a droga eficiente para o paciente usando esse material. Porque a matrigel é caríssima e a nanocelulose é até 15 vezes mais barata que a matrigel. Então, a gente diz aqui que é algo extremamente barato no contexto de que pode facilitar muito a pesquisa em países como o Brasil. E também na Austrália, que, embora se tenha a ideia que a Austrália tem muito dinheiro para ciência e pesquisa, não é muito bem assim que acontecem as coisas hoje em dia por aqui. Pois bem, e quais são os elementos necessários para se cultivar esses organóides no laboratório? Bom, aqui é a hora que a gente vê a interdisciplinaridade entrando, porque você precisa desenhar as propriedades físicas, as propriedades químicas e também as biológicas desse material. Você precisa desenhar todas essas propriedades para que elas se conversem e te permitam crescer esses mini tumores, esses mini órgãos no laboratório de maneira eficiente. Então, não seria possível obter uma coisa tão positiva e tão barata se as propriedades mecânicas, por exemplo, as físicas, fossem tão ruins, fossem extremamente fracas. Não seria possível obter esses mini órgãos no laboratório se as propriedades biológicas não fossem compatíveis. Então, não seria possível obter esses resultados se não existisse interdisciplinaridade. Pois bem, agora, andando brevemente com vocês pelos resultados da minha pesquisa. Primeiramente, em relação às propriedades físicas. O material foi extremamente semelhante à matrigel. Quando você compara a nanocelulose com a matrigel, você tem propriedades mecânicas extremamente similares. A mais importante nesse contexto, a rigidez do material.
A rigidez do material que eu desenvolvi é extremamente similar à matrigel. Ou seja, quando os pedaços de tumores forem encapsulados nesse materialzinho, o tumor vai sentir a mesma força física que ele sentiria no corpo humano. De maneira muito, muito semelhante ao que ele obtém hoje usando a matrigel, que é caríssima. Eu testei, então, a parte biológica. Tentei fazer diferentes variações, ver como que os organoides se comportariam quando estavam presentes, encapsulados dentro do material. Ao fim de 2 dias, eles se comportavam extremamente semelhante à matrigel. Eu conseguia encapsular esses pedacinhos de intestino, fazer com que eles crescessem e formassem uma esfera, indicando o desenvolvimento esperado, mantendo uma alta viabilidade celular. Ao fim do 4º dia, esse pedacinho de tecido humano começou a formar aquelas microvilosidades que a gente vê no nosso intestino. Vocês com certeza fizeram anatomia e vocês viram que lá no intestino, para a absorção de nutrientes, é preciso que tenha aquelas microvilosidades. Pois bem, o meu material conseguiu fazer com que os pedacinhos de tecido humano formassem essas microvilosidades, indicando que o material estava, sim, oferecendo as propriedades para que os organoides se desenvolvessem, mantendo uma alta viabilidade celular, mantendo os fragmentos de tecido vivos. Na etapa seguinte, a gente começou a querer entender como que esse pedacinho de tecido se desenvolvia. E nós, então, observamos que sim, ao longo de 4 dias era necessário para você encapsular esse pedacinho de intestino, fazer com que as pequenas velocidades crescessem ao fim do 2º dia, ao fim do 3º dia estivessem mais proeminentes, e ao fim do 4º dia ele estivesse grande o suficiente para, então, poder ser usado para as etapas seguintes, para fazer os testes de drogas, fazer os testes de viabilidade, entender como que eles estavam se comportando. Então, aqui a gente conseguiu concluir. Perfeito, temos o material que nós queremos. Porém, era necessário, então, caracterizar e ver como que esse organoide estava se comportando. Então, começamos a mapear diferentes propriedades biológicas do material. Será que o citoesqueleto está correto? Será que as células estão em divisão celular? E a resposta era sim, as células estavam em divisão celular. A estrutura do mini-órgão estava sendo semelhante ao que a gente obteria usando a matrigel. Na etapa seguinte, a gente tentou ver, então, será que o material está permitindo com que o órgão, esse mini-órgão, prolifere, ele cresça e ele se mantenha vivo ao longo dos dias? Por quê? Não é muito inteligente se a gente tiver que fazer esse mini-órgão todos os dias. É interessante se a gente puder ter esse mini-órgão em laboratório por vários dias. Então, sim, a resposta foi que conseguíamos fazer com que a nanocelulose mantivesse esses mini-órgãos crescendo ao longo dos dias. Chegamos, inclusive, a fazer o mapeamento gênico, fazer o sequenciamento genético desses pedaços de intestino, esses mini-intestinos. Chegamos a observar grande correlação entre um pedaço de intestino crescido em matrigel e crescido em nanocelulose, mantendo alta correlação, com uma pequena variação em alguns genes. Ou seja, qual que foi a mensagem central aqui? Conseguimos combinar as áreas de ciências biológicas, químicas e físicas, fazer com que elas conversassem, se comunicassem para produzir um material de baixo custo que consegue sustentar o crescimento de pedaços de intestino humano em laboratório, a um custo muito, muito baixo. Porém, ainda tínhamos diferenças. Por quê, gente? Olha a diferença que a gente tem. Vamos pensar de uma maneira bem simplória. Eu estava crescendo esses materiais, esses pequenos pedaços de intestino em uma gota de água contendo fibras de nanocelulose grudadas por íons. Enquanto no pedaço naquele material, matrigel, ela nada mais é que uma cópia da matriz extracelular, onde eu tenho laminina, eu tenho colágeno, eu tenho uma sopa de proteínas. Então, tem diferença, tem variações, como o mapeamento genético que a gente fez, identificou. E a gente pensou, como que então a gente consegue fazer com que essa nanocelulose, esse hidrogel de nanocelulose tão barato, continue barato, mas consiga reproduzir ainda melhor o corpo humano? Foi então que a gente passou a explorar a combinação da nanocelulose com proteínas humanas, com pedaços de proteínas humanas. E a gente escolheu, então, imitar a matriz extracelular, imitar a matrigel. E para fazer isso, a gente resolveu combinar a matrigel com colágeno. E então a gente começou a
fazer essa mistura entre a matrigel e entre a nanocelulose e o colágeno, para ver como que se comportariam os nossos pedaços de intestino. E eu devo dizer para vocês que também deu certo. Desculpa. Quando a gente fez os testes mecânicos, a gente adotou a mesma estratégia. Temos que desenhar o material com as propriedades mecânicas, físicas, biológicas que se conversem e sejam compatíveis. E o resultado foi que sim, conseguimos novamente. O material, a matrigel, fazia uma transição, formava um gel em 15 minutos com uma rigidez esperada. E a nanocelulose fazia também essa transição de líquido para gel e conseguia essa rigidez em níveis semelhantes. Quando a gente capsulava esses pedacinhos de intestino nos materiais, comparava os dois, novamente, resultados extremamente positivos. Em alguns pontos, superiores a materiais de colágeno puro, por exemplo. Combinando nanocelulose e colágeno é muito melhor que usar somente a nanocelulose ou usar somente colágeno. Identificamos, então, a viabilidade, novamente. Eu mostrei para vocês no comecinho, tentamos ver como que estava a viabilidade celular desses pedaços de intestino, esses mini intestinos. E conseguimos ver que eles estavam altamente viáveis. Conseguíamos crescer esses materiais por até 3 dias em laboratório e obter um mini intestino viável, utilizável para fazer testes de drogas. E aqui quantificamos para mostrar que sim, era possível obter esses mini intestinos crescendo, proliferando. Ainda não é igual à matrigel, que é o tumor ideal, que é o cenário ideal para o tumor. Mas estamos chegando cada vez mais próximos do material que consiga substituir a matrigel no futuro. Então, isso diz para a gente, estávamos no caminho correto. Então, a conclusão aqui foi que o hidrogel de nanocelulose era um material totalmente definido para aplicações biomédicas, com propriedades químicas, biológicas e físicas compatíveis, que se conversam, sólidas. Organoides podiam ser cultivados a baixíssimo custo. E a nanocelulose era, então, um candidato muito promissor para o futuro substituir a matrigel, para obter uma terapia personalizada de drogas a baixíssimo custo. Pois bem, essa foi uma grande parte do meu PhD. Eu passei 2 anos do meu PhD trabalhando nisso. Mas não foi só isso. O que mais eu fiz no meu PhD? No meu PhD, gente, eu tive uma chance muito bacana de explorar também diagnósticos. Basicamente, a ideia era que, eu acredito que vocês, como biomédicos, devem conhecer os testes de tipagem sanguínea. E um dos testes de tipagem sanguínea mais simples e mais robustos que existem atualmente é o teste de tipagem sanguínea por... eu acredito que... eu não sei em português. Esse teste em inglês é gel card. Então, basicamente, a gente coloca as células do nosso paciente, coloca os anticorpos, deixa eles reagindo e vê se a pessoa é positivo para um anticorpo ou não. E assim a gente consegue identificar se temos uma paciente tipo A, tipo B, tipo O, O-pós, O-neg e assim por diante. E aqui eu substituí o material que a gente usa para fazer esses testes de tipagem sanguínea também usando nanocelulose. Eu substituí um material que não é renovável, que não é amigo da natureza, eu usei nanocelulose para poder fazer esses testes. E por que isso é importante? Por que eu estou gastando o tempo de vocês falando sobre isso? Porque esse estudo me deu uma oportunidade gigantesca. Esse estudo, que foi uma parte pequenininha do meu PhD, foram alguns meses do meu PhD, me permitiu contribuir para algo crítico que está acontecendo no mundo hoje, que é a Covid-19. Porque em março, pessoal, o coronavírus chegou tanto no Brasil como aqui na Austrália. E diferente do Brasil, na Austrália as coisas foram bastante, devo dizer, sérias. Porque aqui, como vocês devem saber, ocorreu o lockdown. A gente foi mandado para casa, o país fechou tudo e a gente teve que passar o mês de março, abril e maio em casa, presos em casa, em um sistema em que você podia sair de casa somente para ir no mercado ou fazer uma corrida de 1 hora por dia fora da sua casa e nada mais. Foi um momento extremamente difícil porque para as autoridades australianas os níveis de coronavírus aqui estavam inaceitáveis. Estavam aqui nesse gráfico que vocês podem ver.
a gente estava chegando numa média de 100 casos por dia. E isso aqui na Austrália foi inaceitável. Eles não podiam tolerar esse nível de casos. Eu não estou falando de morte, estou falando de casos. Então, foi decidido fechar o país. Aqui na Austrália, a gente já teve a segunda onda. No Brasil, eu sei que vocês estão conversando, debatendo sobre a segunda onda nesse momento, e aqui já acabou a segunda onda. A gente passou entre os meses de junho, agosto e setembro, presos em casa, de maneira muito mais severa que no primeiro lockdown, porque chegamos a um nível de 700 casos por dia, o que era inaceitável para os níveis australianos. Mas agora vai estar tudo melhor, graças a Deus. A situação na Austrália hoje, aqui em Vitória, onde eu estou falando com vocês agora, está muito melhor. No dia de hoje, 20 de novembro, tivemos 0 casos e ninguém morreu. E atualmente, ao todo na Austrália, no estado de Vitória, tivemos 20 mil casos e morreram mais ou menos 800 pessoas, de março até agora. Mas enfim, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o coronavírus atrapalhou aqui na Austrália também, foi algo muito sério. E lá em março, pessoal, chegou numa sexta-feira uma ligação que eu recebi do meu orientador. Ele falou assim, olha, a gente vai fechar a universidade, a gente vai ter que fechar tudo, você não pode sair de casa, mas a gente não quer ficar parado, a gente quer contribuir, a gente quer ajudar a ciência, a gente quer fazer uma diferença na situação atual do mundo. Eu quero convidar você e outros alunos para fazer parte de uma iniciativa para tentar desenvolver um teste rápido de coronavírus em um mês, em 4 semanas. Com pouco dinheiro, com um monte de restrição. Você topa? Eu não pensei 2 vezes e falei sim. Eu falei, quero, pode contar comigo. Então, ele convidou a mim, convidou uma outra brasileira aqui do nosso time, que é a Diana. Um time totalmente interdisciplinar, feito de engenheiros, biólogos, químicos e físicos, para fazer um teste de baixo custo, rápido, para tentar, de alguma maneira, ajudar o mundo na situação que estava passando, na situação de pandemia em março, na primeira onda de coronavírus. E foi então que a gente conseguiu. Em 4 semanas de trabalho intenso, usando o que a gente tinha em mão, a gente conseguiu desenvolver um teste. Não desenvolver, nós modificamos o teste de tipagem sanguínea, tão tradicional, tão comum em todo o mundo, e fizemos com que ele passasse também a identificar a presença de anticorpos contra o coronavírus em plasmas humanos. Como que ele funciona? Basicamente, nessa união interdisciplinar de diferentes áreas do conhecimento, nós conseguimos desenvolver um peptídeo que foi acoplado no anticorpo, de maneira que a gente cobriu células com esse anticorpo, com esse bioconjugado, que a gente chama. E então, quando a gente misturava essas células cobertas com esse conjugado e colocasse elas em exposição com o plasma de um paciente infectado ou não infectado com o coronavírus, contendo os anticorpos, esses anticorpos contra o coronavírus iriam grudar no bioconjugado. Então, a gente poderia ter aqui 2 resultados. A gente poderia ter células humanas, células sanguíneas aglomerando, formando uma aglutinação, indicando que o paciente teve ou estava com o coronavírus. Ou podíamos, então, um teste negativo, indicando que as células não aglutinaram, ou seja, esse paciente não tem anticorpos contra o coronavírus. Diferencio aqui, esse teste não é um substituto para o PCR. É um teste sorológico, porém muito mais eficiente. E aqui é o resultado do teste. Em apenas 20 minutos, a gente conseguia colocar células reagentes em interação com o plasma humano, e se as células sentassem aqui no topo da coluna, era um caso positivo, o paciente tinha ou teve coronavírus. E se as células todas fossem por abaixo da coluna e não ficassem aglutinadas aqui em cima, diria o paciente não tem anticorpos contra o coronavírus. Esse teste foi extremamente reportado exaustivamente pelos diferentes canais de mídia do Brasil e da Austrália, e foi extremamente gratificante ver a nossa pesquisa feita em 4 semanas, com pressa, em um país em lockdown, está sendo reportado por diferentes meios de comunicação. O mais engraçado, a gente foi parar até na revista People. Não somos celebridades, mas fomos parar na People, mostrando que o nosso teste foi extremamente bem recebido por todo mundo.
E nesse contexto, encerrando agora, quase no finalzinho, eu vou deixar um tempo para a gente conversar e fazer perguntas. Por que fazer ciência, pessoal? Por que ir pelo caminho científico? Vocês que são biomédicos, alguns vão se formar muito em breve, outros estão no começo da carreira biomédica. Por que fazer ciência? Porque a ciência, pessoal, é uma oportunidade gigantesca de conhecer a interdisciplinaridade, trabalhar em diferentes áreas de conhecimento. Como diz no comecinho da palestra, se você quer aprender algo novo, busque um time interdisciplinar. Um time feito de engenheiros, biólogos, não importa quais sejam as áreas. Se elas estão unidas para trazer novo conhecimento, vai fundo, que vocês vão ter uma oportunidade única, que só vai ser feita por meio dessa união de disciplinas. Você vai ter uma chance de trabalhar em equipe, um trabalho em equipe sólido, robusto, que você vai aprender muito. Um ambiente de inovação, em que a inovação eu digo de maneira única. As questões mais simples, mais pequenininhas, tem gente trabalhando, tem gente querendo saber o porquê das coisas. Esse porquê só vai ser revelado por meio da ciência. Porque é assim que você descobre coisas novas, fazendo algo que ninguém jamais fez. E assim você consegue contribuir para os problemas mais críticos do mundo. Porque assim você pode fazer a diferença e contribuir de alguma maneira. Eu vou passar para vocês agora essa reportagem que o Jornal Nacional fez do nosso trabalho. Espero, se vocês não conseguirem ouvir, você me avisa que eu tento fazer, corrigir aqui, mas eu acho que vai dar tudo certo. Pesquisadores de uma universidade da Austrália desenvolveram um teste que promete determinar em menos de 20 minutos e de maneira confiável se uma pessoa tem ou já teve o coronavírus. Bem pouquinho de sangue já é suficiente. Os pesquisadores procuram anticorpos contra o coronavírus e conseguem revelar se a pessoa está infectada ou mesmo se já teve a Covid-19. É que os anticorpos continuam no sistema sanguíneo por um tempo, ainda que numa quantidade menor. A primeira diferença em relação a outros testes rápidos é que esse é muito simples e mais barato, porque usa um método parecido com o de laboratórios que identificam o tipo sanguíneo das pessoas, tão comuns no mundo todo. Mas com uma pequena mudança, uma molécula nova, copiada do próprio coronavírus, que só reage quando existe a presença dos anticorpos contra a doença. O artigo científico publicado pelo grupo explica como desenvolver essa molécula. Um laboratório simples conseguiria examinar até 200 amostras de sangue por hora. Os que têm equipamentos mais modernos, 700 amostras por hora, quase 17 mil por dia. Tantos testes e com resultado tão rápido, menos de 20 minutos, podem ajudar demais em políticas públicas. O rastreamento de casos e o isolamento das pessoas, por exemplo, podem ser feitos de maneira bem mais eficiente. Na equipe da Universidade Australiana que criou o teste, a gente descobriu 2 brasileiros. O Rodrigo e a Diana, doutorandos da Universidade de Monash, lá na cidade de Melbourne. A Diana conta que, por enquanto, a equipe fez poucos testes no laboratório, mas que todos os resultados foram certeiros e rechecados. Essa pode ser a grande diferença em relação a outros testes rápidos, que muitas vezes dão um resultado chamado de falso negativo ou falso positivo. Nós testamos em baixa escala e todos os testes comprovaram a presença ou a ausência do vírus. O Rodrigo explica que a equipe concluiu a primeira etapa, que na ciência é chamada de prova de conceito. Agora que ele foi provado, nós temos que testar em massa, em larga escala, para demonstrar que sim, esse teste é possível de ser utilizado, ele pode ser adotado em países que necessitam de uma testagem em massa. Os dois sabem que esse é só um primeiro passo. Mas virar notícia no mundo inteiro mostrou que estão no caminho certo. Quando a gente é criança, a gente quer fazer a diferença no mundo, né? E a gente não sabe como. E aí, por isso que eu escolhi ser cientista, escolhi a ciência. Como esse teste ele é rápido, ele é mais barato, nós podemos atingir o nosso país, que é o Brasil, e outros países. Pois bem, e por fim, como eu disse, foi algo extremamente bem-vindo e a gente chegou aí para diferentes canais de comunicação e aqui até a universidade começou a fazer propaganda da gente, porque realmente chamou muita atenção esse trabalho. Aqui nessa foto vocês podem ver eu e a Diana aqui comemorando esse dia aqui, ao fim de uma exaustiva jornada de trabalho, conseguimos obter o resultado que a gente queria. Pesquisador. E como eu disse, ciência não se faz sozinho, ciência se faz em time. Então eu encerro aqui agora agradecendo todos os coautores dos trabalhos que eu desenvolvi, agradeço às agências de pesquisa, de fomento
e agradeço o time da Biopria, que é onde passei nos últimos 3 anos, porque sem eles nada disso seria possível. E obrigado a vocês pela oportunidade, fico feliz em responder perguntas a partir de agora. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigada pela sua palestra. Não sei se está dando para me ouvir certinho, tudo bem? Vamos lá, Jade, né? Isso. A primeira pergunta que mandaram aqui para a gente é como funciona esse processo para entrar no Ciências Sem Fronteiras, que bastante gente se mostrou interessada nessa parte científica. Então, Jade, infelizmente o programa não existe mais. O programa existiu nos anos de 2013 a 2015, e naquele momento era muito simples, e na minha opinião, foi um dos problemas do programa. Basicamente, você tinha que provar que você conseguia, tinha boas notas, mas assim, não as notas mais altas possíveis, tinha que passar na prova de inglês, e contanto que você conseguisse passar na prova de inglês, que é para provar a sua proficiência na língua, você podia aplicar para uma bolsa no exterior, e o governo te mandava para outros países. Acho que naquela época você podia escolher entre 28 países do mundo inteiro, ir para lá com todas as taxas escolares pagas, todos os ticket aéreo, tudo pago pelo governo brasileiro, ficar nesse país por 2 anos, no máximo, e então vir para o Brasil de novo. Em 2014, se eu não me engano, chegamos a ter milhares de brasileiros no mundo, espalhados. Infelizmente, muitos chegaram a não usar a chance muito bem. Aqui na Monash mesmo, uma grande parcela dos brasileiros reprovavam porque eles não iam para as aulas, e era muito triste. Mas também teve quem usou bem a oportunidade, que foi o meu caso. A Diana também usou a chance maravilhosamente. A Diana foi uma cientista incrível lá nos Estados Unidos, então ela acabou vindo para a Austrália também. Então, infelizmente, o programa não existe mais. Existe hoje em dia várias oportunidades de vir para o exterior por meio do CNPq, por meio da CAPES, mas em baixa escala. Então, quer dizer que você tem que competir pela sua bolsa, e você não faz mais o PhD inteiro, o mestrado, ou alguma parte inteira da sua graduação no exterior. Você tem que vir e fazer somente uma parte dela. É possível ainda, mas é muito mais difícil hoje em dia, infelizmente. Ah, entendi. Ah, que pena, porque bastante gente ficou interessada. Mas só para aproveitar esse pedacinho, Jade, eu quero dizer para vocês que, gente, não é impossível. A hora que eu falo isso, o pessoal fala, poxa, não dá. Gente, mas não é impossível. Eu vim para cá para fazer meu PhD sem nenhum apoio do governo brasileiro. Eu, basicamente, procurei as vagas para fazer PhD no exterior, encontrei a vaga, apliquei, me chamaram, pagaram todas as minhas taxas, eu gastei 0 centavos para vir para a Austrália, para fazer meu PhD inteiro. Eu quero dizer isso com o quê? Gente, se vocês querem, vão atrás, é possível. Eu posso mandar para vocês, compartilhar com vocês algumas ideias centrais, algumas dicas de como conseguir essas oportunidades, porque tem chance. E, gente, o brasileiro é bem visto demais. A gente é uma raça que se dedica, que vai atrás, que não desiste dos primeiros problemas. A gente, o brasileiro, é aquele que põe a mão na massa mesmo. Se vocês querem fazer alguma coisa no exterior, é possível. O governo pode não apoiar hoje em dia, mas é possível. Muito legal, muito interessante, de verdade. Outra coisa que lembraram aqui foi que na nossa universidade a gente tem a Liga Acadêmica de Saúde Integrada, que trata justamente dessa interdisciplinaridade e nessas abordagens. E ao longo da sua palestra podemos notar diversos conceitos e práticas que a gente aborda na biomedicina. Então, eu queria saber mais ou menos como que os biomédicos participaram do seu estudo e qual que é a sua perspectiva de mercado para os biomédicos nesse tipo de estudo científico? Legal. Primeiramente, Jade, no contexto do trabalho em si, é impossível você começar o trabalho se você não sabe para onde você está indo. Então, basicamente, trouxeram um problema para a gente. Chegaram assim, olha, temos um problema lá no nosso laboratório. A gente está com uma reserva gigantesca de tumores para testar e a gente está gastando rios de dinheiro para testar esses tumores, para testar as drogas para esses tumores. Tem como você ajudar a gente? Então, o biomédico foi quem trouxe problema para a gente. A gente não sabia nem, naquela 2018, não sabia nem o que era o organoide, para ser honesto com vocês. E eles apenas falaram assim, olha, organoide é isso, aí a gente usa para essa aplicação, como que você pode ajudar a gente?
Foi então que eu falei, tá bom, vamos então quebrar essa questão em diferentes partes e vocês vão me guiando. E foi exatamente o que aconteceu. A cada semana tínhamos reuniões em grupo, em que eu, como engenheiro, encontrava com o pessoal da biomedicina, com o pessoal da materiais, e a gente falava, opa, a questão agora é essa, vamos tentar isso. Ah, mas Rodrigo, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, a célula tumoral vai morrer. Ah, tá bom então. Então, o biomédico foi o profissional que nos guiou em 90% do trabalho, falando o que pode e o que não pode fazer. Então, eu digo que o biomédico é fundamental. Assim como o engenheiro foi fundamental para poder falar, olha, aquele material funciona, aquele material não funciona, entendeu? E no contexto do trabalho, mercado de trabalho, eu vou ser um pouco, como dizer isso? Eu vou desapontar um pouquinho vocês, porque o motivo pelo qual eu vim para a Austrália foi porque em 2016, quando eu me formei no meu bacharelado, eu fiquei desempregado. Eu fiquei desempregado por quase um ano, porque não havia oportunidade de fazer ciência no Brasil em 2016. Foi então que eu falei, eu preciso ir para o exterior, eu preciso aplicar uma vaga em outro lugar. E foi então que eu fiz 2 entrevistas e a segunda foi a da Monash, foi para onde eu vim. Porque, diferente do Brasil, infelizmente, aqui ciência é investimento, ciência vem em primeiro lugar e existe um suporte muito grande. Então, lamento se eu deixei alguém desapontado, mas do Brasil eu não consegui. Eu espero que vocês tenham uma sorte melhor que a minha. Se Deus quiser, quem sabe as coisas sejam diferentes para vocês quando vocês se formarem, mas para fazer ciência no contexto que eu fiz, eu não consegui no Brasil. Rodrigo, a gente tem mais algumas perguntas aqui. Perfeito. Eu vou dar continuidade, tá bom? Bom, vamos lá, Natália. Sobre os mini-órgãos que você falou ao longo da palestra, né? Esse trabalho, ele estuda a possível implantação desses mini-órgãos nas pessoas? Então, Natália, a grande diferença, é muito legal essa pergunta, muito importante. A gente não fez aqui engenharia tecidual. Então, a gente não estava aqui almejando fazer a substituição ou a regeneração de órgãos. A gente estava unicamente tentando ter um modelo em placas para fazer os testes de drogas. Uhum. Seria possível se você não utilizasse celulose, usasse um material que seria bioreabsorvível, que pudesse, vamos dizer, eu cresci uma mini pele, por exemplo. Eu construo esse mini órgão, coloco no paciente e faço crescer. Mas isso é algo muito desafiador hoje em dia ainda, porque não existe um material que seja totalmente compatível. Existe uma infinidade de pessoas que trabalham nessa área assim. Existem engenheiros biomédicos aqui na universidade que trabalham na área de engenharia tecidual para fazer regeneração e reparo de tecidos. Mas o meu trabalho especificamente não era o objetivo. O objetivo era unicamente ter um modelo em laboratório para fazer o teste de drogas. Tá certo. Vocês já chegaram a fazer testes incorporando membrana amniótica nos hidrogéis de nanocelulose? É uma outra. Membrana de novo, desculpa. Membrana amniótica nos hidrogéis de nanocelulose. Membranas minióticas, não. Na verdade, eu vou ser sincero que eu não consigo nem mesmo realizar, desculpa, identificar qual é esse material. Até agora a gente se restringiu aos elementos base da matriz celular, que são colágeno e laminina, e não chegamos além disso. Talvez eu devo explorar outros tipos de aditivos agora no meu emprego, que eu estou fazendo trabalhos para tumor pancreático. Talvez eu possa chegar a fazer um estudo disso no futuro. Muito legal. Sobre os testes da COVID, que você terminou a palestra falando deles, né? Vocês chegaram a ver esse novo teste sendo aderido em outros lugares, em outros países? Como que foi? Então, Natália, nessa primeira etapa nossa, a gente, como eu disse, foi tudo muito rápido, em muito pouco tempo, e hoje, como eu disse, teve uma cobertura midiática gigantesca, então a faculdade recebeu muita atenção. Nesse sentido, o teste continua hoje, ele está indo adiante para aprimorar ele cada vez mais. Como eu disse na palestra, foi mais uma prova de conceito, para provar, olha, essa tecnologia funciona, legal, pessoal? Legal. Agora é hora de testar em massa. E é justamente o que o time faz hoje. Eu não trabalho mais para eles, trabalho em outro grupo, meu emprego agora é em outro grupo. E eu tenho contato com o pessoal que ficou no Covid ainda. Eles falaram que está progredindo sim, bastante. Eles estão tentando agora reduzir o custo mais ainda.
porque, como eu disse para vocês, nesse teste inicial foi feito tudo no cartão, no gel card. Agora eles querem sair do gel e para papel. Eles querem usar uma folha de papel para fazer o teste, para fazer com que ele seja extremamente sensível em papel. Baixo custo e sofisticado. Estão com os desafios, claro, mas e o mais importante agora, né? Eles estão atrás de investimento, estão atrás de suporte financeiro do governo para ir para a próxima etapa. Espero que tudo dê certo, porque existe uma expectativa que isso vai ser muito, muito positivo. Porque imagina que quando a vacina sair, você vai ter que escolher quem você vai vacinar. Você não vai vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Então, seria essencial ter um teste serológico robusto que fale, opa, aquela pessoa vai ter coronavírus, ela pode esperar, não precisa dar vacina para ela agora. Vamos dar vacina para essa pessoa que não tem os seus anticorpos ainda. Eu consigo mapear a minha população inteira, falar, beleza, pessoa A, B, C, D, você vai receber a vacina primeiro. O resto, espera um pouquinho mais, espera mês que vem, e assim por diante. Então, esse teste vai ser muito bem-vindo para o futuro. Muito legal, obrigada, viu? Com certeza você inspirou a gente a seguir os nossos sonhos aqui, viu? Obrigadão. Se tiver mais perguntas, fica à vontade para mandar para a Annelise, ela pode me encaminhar por e-mail, ela tem meu e-mail, ela pode me encaminhar, eu fico feliz em contribuir com vocês mais ainda. Tá certo, obrigada. Assim, Natália, obrigado, pessoal. Bom dia para vocês e boas palestras. Obrigada, Rodrigo, pela sua disponibilidade, viu? Aceitar participar do nosso evento. Com certeza, eu acho que eu vou te mandar alguns e-mails com algumas dúvidas, o pessoal querendo algumas dicas. Sem problema, obrigadão a você e estou aqui para isso. Pode me mandar sim. Obrigada. Boa noite para você aí na Austrália. Bom descanso. Tchau, tchau.